Boa noite, meus felas. Semana passada não teve vídeo, foi uma correria, bicho, muita correria. Mas dessa vez eu vou fazer o seguinte: o assunto que eu vou trazer hoje é um tanto complicado de explicar, até porque não é a minha área. Passei um bom tempo lendo algumas coisas e ainda assim foram coisas que eu não compreendi direito. Eu pensei em perguntar a um amigo meu que é defensor público, mas muito do que ele iria me dizer poderia conter a opinião dele. E aqui eu tenho que dar a minha opinião. Independente se ela está certa, se ela está errada, é a minha opinião. Tá bom? O que eu vou falar hoje é sobre uma coisa que muita gente não entende. O que é o foro privilegiado ou o foro especial por prerrogativa de função? O que é isso? Antes de mais nada, se inscreve no canal. É um pedido que eu faço para vocês. Se inscreve no canal. A inscrição de vocês é muito importante. Esse canal só conta com a inscrição de vocês para poder crescer, para que eu possa trazer esse tipo de assunto e assuntos que vocês mesmos pedem. E por sinal, esse é um assunto que foi pedido para ser comentado. Eu só posso abranger mais esses assuntos com as inscrições de vocês. Deixa o like, se inscreve. Vamos pro vídeo. É um foro privilegiado ou um foro de prerrogativa de função. O que é isso? É quando o cara que está sendo acusado, ele é uma figura pública com um cargo que não pode ser levado à justiça. Comum. Como assim? Eu vou ler algumas coisas para vocês. Foro privilegiado é um mecanismo pelo qual se altera a competência penal sobre ações contra certas autoridades públicas. Tecnicamente, o nome correto é foro especial por prerrogativa de função, mas na prática é uma ação penal contra uma autoridade pública. Por exemplo, que é o exemplo que eu vou falar aqui, os parlamentares, ou conhecido popularmente como os políticos. E eles são julgados em especiais diferentes, são julgados pelos tribunais superiores. Aí você pergunta, quer dizer que se, por acaso, um vereador ele for pego numa investigação e ele tem, sei lá, ele tem um ano de mandato para cumprir ainda, e nessa investigação ele foi pego, vou dar um exemplo, tá? Sonegando imposto. Então ele não vai ser julgado de forma comum? Não, ele não vai ser julgado de forma comum. Ele vai ser julgado por um tribunal superior, que é um tribunal que vai julgar não o político, mas o cargo dele. Vamos supor que o nome desse vereador seja José da Silva. O senhor José da Silva é vereador do município de Recife, da cidade de Recife, tá? E ele foi pego sonegando imposto por uma investigação. O senhor José da Silva, ele não vai ser julgado por ser José da Silva. Ele vai ser julgado por ser vereador da cidade do Recife que foi pego numa investigação sonegando impostos. Esse é o foro privilegiado. O foro privilegiado, ele distingue o CPF, que é a pessoa física, do parlamentar, que é o político. Ele não julga uma pessoa, o foro privilegiado. Ele julga o cargo. Ele não vai julgar o senhor José da Silva, ele vai julgar o vereador. Esse é o foro privilegiado. Automaticamente, isso já mostra para você que a justiça não é uma só para todos. Não existe igualdade. Bom, eu acredito que isso vocês já sabiam, né? Não existe igualdade na justiça. A justiça julga o menos favorecido de uma forma e o mais favorecido de outra forma. Se eu, um cidadão, atropelasse uma criança e essa criança viesse a óbito, a polícia iria me prender, pouquíssimos advogados iriam querer sustentar minha causa, teria que ser defendido por um defensor público, provavelmente, e eu seria possivelmente julgado
e condenado culpado, vou dizer aí em uns 3 meses. Eu acho, tá? Eu não tenho ideia eu não tenho ideia do tempo que leva a esse tipo de trâmite. Mas vamos lá, 3 meses eu seria julgado, condenado a culpado. Vamos supor que um senador da República, ele atropela e mata uma criança. Ele teria direito a foro privilegiado. Não seria a polícia militar da rua que iria prender ele. A polícia poderia até autuar ele, até parar ele. Mas é uma polícia diferente que vai encaminhar ele a um foro privilegiado, aonde ele não vai ser julgado como eu fui julgado. Ele vai ser julgado por um tribunal superior. E até que ele seja julgado, tá assim, ó, de advogado, que é isso aqui, ó, para defender ele, para dizer que foi o menino que atravessou a rua na hora errada, para dizer que foi o menino o culpado de tudo, quando normalmente a gente sabe que se você dirigir devagar e de forma prudente, você consegue desviar. Mas isso não vem ao caso, não é esse o assunto. O assunto é que o motorista, nesse caso, é o culpado. Seja eu, seja o senador. Eu fui autuado, julgado, condenado culpado e sentenciado em 3 meses. Sabe quanto tempo leva para um senador da República chegar a julgamento? E digo mais, quando ele vai a julgamento, sabe quantas vezes ele vai ser condenado ou considerado culpado? Essa é a grande distinção do foro privilegiado. Ela trata os poderosos parlamentares de uma forma e a população nem aí. Ou seja, o foro privilegiado por si só, ele já fere o princípio da igualdade. Não é igual. Um parlamentar não vai ser julgado igual como um cidadão comum. Vamos colocar da seguinte forma. Quem tem direito a um foro privilegiado? Quem tem acesso ao foro privilegiado? Como eu disse, parlamentares. Eu vou ler uma lista das autoridades que não são julgadas pela justiça normal. Em primeiro lugar, membros do Ministério Público. Qualquer membro que faça parte do Ministério Público não é julgado pela justiça normal. Juízes federais, juízes do trabalho, juízes militares e procuradores da República são julgados por tribunais regionais federais. Não é a justiça comum. É foro privilegiado. Todos os desembargadores do Tribunal da Justiça, membros de tribunais de contas estaduais, municipais, além dos membros dos tribunais regionais, TRF, TRT e TRE. Nenhum desse pessoal, nenhum deles é julgado pela justiça comum. É foro privilegiado. Não menos importante que todo esse pessoal que eu falei, prefeitos, governadores, todos esses são julgados pelo foro privilegiado. Além de vereadores, deputados, senadores, todos esses políticos, todos esses parlamentares são julgados por um foro especial, um foro privilegiado. Eles não têm essa palavra privilégio pela especialidade deles, e sim pela notoriedade do cargo que eles usam, que eles abusam desse cargo. Mas vamos continuar com um outro aspecto agora do foro privilegiado. Há algum tempo atrás, Lula, ex-presidente, na categoria de cidadão, ex-presidente, foi levado a julgamento. Lula tinha direito a foro privilegiado, Superior Tribunal Federal, no dia 22 de abril de 2021, tem maioria para manter decisão que declarou a suspeição de Moro. O Tribunal Superior Federal retomou hoje, dia 22,
o julgamento do caso Lula. No dia 15, o Supremo Tribunal manteve anuladas as condenações de Lula na Lava Jato. Ficou decidido, hoje, dia 22, que os processos de Lula vão para a Justiça Federal do Distrito Federal. Na sequência, a Corte formou por maioria de 7 votos a 2 para manter decisão que declarou Moro parcial ao condenar o ex-presidente no caso Triplex. O julgamento será retomado na próxima quarta-feira, dia 28. Essa é uma notícia do site g1.globo.com, do dia 22 do mês de abril deste mesmo ano. O que eu venho conversar com vocês não é necessariamente sobre Lula, tá? Nenhum político, absolutamente nenhum político chega a um cargo como presidente da República com as mãos limpas, sem sangue e sem lama nas mãos. Não chega. Não ponha a ilusão de que qualquer que seja o candidato que você votou, ele é honesto, ele é limpo. Não é. É envolvido em sujeira, em favores. Ou ele está devendo favor, ou ele está prestando favor. Política é sujeira. Para começar a conversa, tá bom? Mantenha isso na sua cabeça. Política é corrupção. Aqui no Brasil, política é corrupção. Não estou julgando Lula inocente ou culpado, não é isso. Eu só trouxe a uma visão o termo ex-presidente. Ué, mas se ele não é mais presidente, ele é o quê? Ele é um deputado, ou é um senador, ou ele é o quê? Se ele não é presidente, ele é um cidadão comum. Depois que ele sai da presidência, ele passa a ser um cidadão comum. Ele passa a ser um candidato a ser reeleito presidente. Entenderam? Ele não precisa virar um senador da República para tentar se reeleger. Não precisa. Só que quando ele estava sendo acusado de todas essas coisas, ele não tinha mais um cargo parlamentar. Ele não era o deputado Lula. Ele não era o senador Lula. Então, por que, nesse caso, ele estava sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal e não no Tribunal Comum, da Justiça Comum? Por quê? Eu entendo da seguinte forma. Quando ele foi acusado, ele era presidente. O processo começou quando ele era presidente e veio rendendo, enquanto ele era presidente. Chegou no Tribunal Superior Federal, ou Superior Tribunal Federal. Chegou lá, o mandato dele acabou. Mas se o mandato dele acabou, ele não é mais presidente, ele não tem mais foro privilegiado. Então por que ele continuou com o julgamento dele lá no Supremo Tribunal Federal? Eu acredito que se já chegou lá, continua lá. Não é o fato mais agora da gente estar trabalhando a hipótese de acusações contra um presidente da República. Na época em que foi acusado, Luiz Inácio da Silva era presidente da República. Agora ele não é mais. Mas o processo dele já não está aqui, continua aqui, termina aqui. Eu acredito dessa forma. Eu acho que é isso. Se eu estiver errado, comenta aqui embaixo. Me diga se eu estou errado. E como é que eu estou errado? Eu não estou desafiando você a me pôr no lugar de errado. Eu só estou perguntando. Porque, como eu disse, eu poderia ter tomado opiniões de outras pessoas, mas eu prefiro dar a minha opinião. Esteja ela certa ou esteja ela errada. Mas eu prefiro dar a minha opinião. Então vamos lá. Segundo consta as informações que eu vi no Twitter, que eu vi no Instagram, que eu vi no Facebook. Ou seja, 3 das grandes redes sociais. Lula, ele está para se candidatar a presidente novamente. Mas
Se ele está em julgamento, o julgamento dele reiniciou dia 28 do mês passado. Se ele está em julgamento, ele é elegível? O que é um candidato ficha limpa e o que é um candidato ficha suja? Ele não foi considerado... Olha, entenda. Ele não foi considerado culpado. Ou ele foi considerado culpado? Ele esteve preso. Ninguém vai preso inocente. Se ele esteve preso, ele foi considerado culpado. Um cara que esteve preso, que esteve cumprindo pena e não cumpriu toda a sentença, segundo a lei do Brasil, ele não é elegível. Ele não é capaz de se tornar um parlamentar no Brasil. Seja para qualquer função que for. Seja para vereador, seja para deputado, seja para senador. Não pode. Muito menos presidente da República. Ele não pode. Tá? Vamos aos fatos. O que é a lei da ficha limpa? É a lei que torna inelegível por 8 anos um candidato que tiver o mandato cassado, renunciar para evitar a cassação, ou for condenado, presta atenção nisso, ou for condenado por decisão de órgão colegiado, mesmo que ainda exista a possibilidade de recursos. O que é que vocês entendem disso? Ele esteve preso. Repito, eu não estou julgando Lula. Não estou julgando ele. Se eu tivesse que julgar ele, eu teria que estar a par de todos os eventos, de todas as acusações, e eu teria que ser advogado. E eu não sou, nem juiz. Então, eu não estou julgando ele. Eu só estou expondo os fatos para poder falar sobre inelegibilidade. Repita essa palavra 3 vezes bem rápido. Inelegibilidade. Ele foi condenado, isso é fato. Ele passou um tempo preso, fato também. Estavam gerando recursos para poder tirar ele da cadeia? Estava. Mas ainda assim ele foi preso. Ele é a melhor solução para o país? Não sei. Mas certamente você tem que pôr a mão na sua consciência. Muita gente ainda diz assim: Lula roubou, mas Lula fez. Gente, que é isso? Quer dizer que se o cara tá roubando da nação, isso eu não estou me referindo a Lula, tá? Estou me referindo a qualquer político. Ele tá roubando da nação, mas ele tá fazendo um trabalho, tá certo? Que é isso, pessoal? Não importa se ele tá sonegando imposto ou se ele abrir uma empresa que tá roubando na casa dos milhões. Não importa, tá errado. Uma coisa, principalmente para nós aqui do Nordeste, é bem verdade. Em todos os mandatos de Lula, a região Nordeste ela foi muito bem trabalhada e até privilegiada com relação a várias ordens de trabalho e geração de emprego. Há 20 anos atrás, a maioria das famílias brasileiras não tinha acesso a um carro. Não tinha acesso nem a uma casa decente. Graças ao trabalho de Lula, enquanto presidente da República, muitas famílias nordestinas hoje têm o seu carrinho próprio, conseguiram quitar sua casa, tem geladeira nova, tem uma televisão grande na sala de casa. Teve uma melhoria. E se não fosse por essa pandemia, essa melhoria ainda seria vista. Por quê? Porque a pandemia ela trouxe um período de estagnação financeira e social. Ou seja, o que muita gente conseguiu durante os anos, do seu pouquinho, conseguiu economizar, conseguiu sustentar, conseguiu quitar, a pandemia veio e tirou tudo. Mas não vamos entrar nesse aspecto de pandemia agora, tá? Vamos voltar para o que eu estava dizendo. Lula roubou, mas fez, tá errado. Ele teria que fazer sem precisar roubar. Mas onde é que está escrito que prova que Lula roubou alguma coisa? Veja, Lula esteve durante anos na presidência da República. Anos.
Mas por que ele só está sendo acusado por causa de um triplex? Quer dizer que toda aquela coisa da Petrobras não teve o dedo dele? Ele não foi acusado disso. Se ele não foi acusado disso, então não. Entenda, a justiça deveria ser muito simples, muito simples. Lula, você está sendo acusado de construir um triplex, ou morar no triplex, ou comprar um triplex, com dinheiro que foi sonegado do Planalto no período de 2010 a 2020. Tudo bem, é uma acusação que eles estão fazendo contra ele. Eu posso acusar o ex-presidente Lula de roubar na venda da esquina. Eu posso acusar ele, mas eu consigo provar? Como eu disse, a justiça é simples. Não se acusa ninguém sem provas. Se eles estão acusando o ex-presidente, no caso do triplex, é porque eles têm prova. O ex-presidente pode ter contraprovas, mas eles têm provas. E, salvo engano, ele foi condenado e foi preso. Ou seja, as provas que eles apresentaram contra aquele homem vingaram. Cabe recurso? Cabe, uai. Mas como um ex-condenado, ou atual condenado, eu não sei se ele foi julgado inocente ainda, não sei. Mas por enquanto, até o momento desse vídeo, ele ainda é culpado perante a lei. E se até a data de hoje, 18 de maio, ele é culpado perante a lei, ele não pode ser presidente da República novamente. Vejam o que eu tenho aqui. O candidato cujo registro esteja sub júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, e ter seu nome mantido na urna eletrônica, enquanto estiver sob esta condição, ficando a validade dos votos a ele atribuída condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior. Sabe o que isso significa? Que uma pessoa que esteja na mesma condição que o ex-presidente Luiz Inácio pode ser eleito. É interessante. Veja, eu estou citando o caso do ex-presidente Luiz Inácio porque é uma coisa recente, tá bom? É uma coisa recente. Naturalmente, eu não me sinto ligado à esquerda ou à direita. Eu tenho minhas preferências políticas, que não cabe dizer aqui, mas eu não tenho nada contra Lula e não tenho nada contra Bolsonaro. A única coisa que eu não quero é que pessoas como eu, como você, sofram por causa de quem está no poder. E não visa pessoas como nós, visa mais poder, mais dinheiro. Vou fazer a seguinte análise. Você que votou no presidente Bolsonaro, você acha que está certo as coisas que ele anda falando ou fazendo? Você que gostaria de ter o ex-presidente Luiz Inácio no cargo de presidente da República, você acha que seria certo colocar no poder uma pessoa que já foi condenada pela justiça por causa de roubo à pátria? Não é o caso de escolher um ou outro. É o caso de ponderar quem é menos ruim para nós. Não existe ninguém bom. Todos eles são ruins. Depois que o ex-presidente Lula saiu, colocaram a presidente Dilma Rousseff e reclamaram muito, reclamaram demais do período que ela foi presidente. Vamos colocar por baixo que ela não falava as coisas mais inteligentes do mundo. O nosso atual presidente também não. Ela saiu, entrou o vice-presidente Michel Temer, que assim que foi retirado de sua posição como presidente da República, foi preso, foi preso não, foi investigado. E agora, quem poderá nos defender? Não é o fato de você procurar motivos para falar bem ou para falar mal, é você saber em quem você está votando. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, um site para que você possa ver quem é o candidato que você está querendo eleger, ou o candidato que você elegeu. Nesse site você pode entrar lá pela sua região, depois você vai entrar no seu estado e na sua cidade. Vai ver as pessoas que tentaram se eleger e as pessoas que foram eleitas. Você clica no nome daquela pessoa e você vai ter uma descrição detalhada
de tudo o que aquela pessoa ou partido fez por aquela pessoa. Vai dizer se ele é elegível ou não elegível. Dá uma olhadinha nisso. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais pessoas que a gente está colocando no poder. Muitas vezes são pessoas que a gente nunca nem viu. Eu nunca tinha ouvido falar de Bolsonaro. Nunca. Até, assim, do momento da candidatura dele como elegível para presidente da República, até antes, dificilmente eu tinha ouvido falar. Eu acredito que não era nem da minha importância ouvir falar sobre ele. E tá pensando que isso é só comigo? É não. Grande parte da população brasileira também não sabia quem era Bolsonaro antes, não. Veio colocar o mito no poder sem entender quem é a pessoa. Hoje ele tá falando umas coisas meio duvidosas aí. Mas de toda forma, como eu disse, não tô aqui para falar de Lula, não tô aqui para falar de Bolsonaro, não tô aqui para falar de nenhum deles. Eu tô aqui falando com você, pedindo para que você estude, para que você conheça, para que você ponha a mão na internet e traga informação para você de quem é a pessoa que você está colocando no poder. Dá uma olhadinha no site que eu deixei aqui embaixo, tá bom? Esses são os ossos do ofício de quem quer trazer informação. E eu sou o Bones do ofício. Falou! Aquele abraço, pessoal.